Há mais de 200 anos, a tripulação do HMS Wawo-Austin relatou ter sido atacada por bolas gigantes de fogo que desceram do céu. As misteriosas bolas de fogo supostamente incendiaram o navio e mataram várias pessoas. Um século depois, uma esfera deslumbrante de fogo elétrico apareceu na casa onde o ocultista britânico Aleister Crowley estava hospedado, o que ele descreveu detalhadamente em sua autobiografia. Ele afirmou que a esfera flutuante explodiu instantaneamente, dando-lhe um leve choque na mão. Assustador, enigmático e potencialmente perigoso, esse fenômeno é conhecido hoje como raio globular. Avistamentos de misteriosas bolas de luz flutuante cativaram a humanidade em muitas culturas diferentes, inspirando uma imensidade de explicações fantásticas e histórias míticas. Na tradição folclórica do interior da Austrália, elas são chamadas de luzes Min-Min, estranhas bolas de luz difusas que seguem as pessoas durante a noite. Os itodamas japoneses são bolas de fogo fantasmagóricas que se pensa serem aparições de almas separadas de seus corpos físicos após a morte. No folclore inglês, elas são chamadas de Will-o'-the-Wisps, interpretadas como fadas travessas que tentam desviar os viajantes do caminho. Cientistas encontraram explicações possíveis para muitas delas. Alguns acreditam que as luzes Min-Min são simplesmente miragens de luzes artificiais projetadas a longas distâncias, enquanto os Will-o'-the-Wisps foram principalmente atribuídas a uma reação química da decomposição orgânica em pântanos. O misterioso raio globular é outro fenômeno desse tipo que chamou a atenção dos cientistas, mas ao contrário dos Will-o'-the-Wisps, em grande parte escapou uma explicação óbvia para sua existência. Embora existam muitas teorias que tentam explicar sua formação, alguns argumentam que o fenômeno não passa de uma alucinação e, portanto, um produto da imaginação superativa de seus observadores. De acordo com os observadores, o raio globular se manifesta como uma esfera luminosa subiante de raios que varia de 1 a 100 centímetros de diâmetro, aparecendo durante tempestades, frequentemente levitando acima do solo e se movendo independentemente da intensidade ou direção do vento. Frequentemente colorido em vermelho, laranja, amarelo ou azul, o raio globular foi descrito como às vezes entrando em edifícios e explodindo, incendiando a área ou até mesmo ferindo pessoas em sua proximidade. Muitos observadores também notam um distinto cheiro de enxofre ao seu desaparecimento. O fenômeno foi descrito em todo o mundo. Uma gravura nas portas do Templo Dourado em Amritsar, na Índia, descreve como uma bola de raio entrou e explodiu dentro do templo, testemunhada por centenas de fiéis. O Cesar Nicolau II da Rússia descreveu um encontro em que uma bola de fogo de raio voou para o seu quarto. O raio globular mais uma vez apareceu e foi documentado por uma equipe de observação de tempestades em Cangai, na China, em 2012. Apesar do número de ocorrências, evidências fotográficas e em vídeo do raio globular são extremamente raras. Tentativas de laboratório para recriar e explicar o raio globular não foram totalmente bem-sucedidas, embora algumas sejam promissoras. A falta de evidências concretas da existência do raio globular levou alguns pesquisadores a questionar sua existência além de histórias. Um estudo em 2010 sugeriu que correntes elétricas causadas por raios podem afetar a percepção visual, com observadores frequentemente relatando ver discos luminosos em movimento após exposição a choque. Embora isso possa certamente explicar por que o raio globular é mais frequentemente visto durante tempestades ou após raios, isso não explica relatos em que múltiplas testemunhas descrevem os mesmos detalhes ou quando o raio globular causou danos físicos ao seu entorno ao explodir. A percepção visual também não explica outras sensações, como a descrição comum de cheiro de enxofre do raio globular após seu desaparecimento. Se o raio globular realmente existe, os cientistas não têm consenso sobre como ou por que ele existe. Existem muitas teorias concorrentes que tentam decifrar a natureza do raio globular. Um dos estudos mais significativos foi realizado pelo pesquisador russo Petrov Kapitsa, que propôs que o raio globular era causado por ondas estacionárias de radiação eletromagnética, embora essa teoria tenha sido criticada e questionada por outros cientistas. Outras propostas para a definição fundamental do raio globular variam de radiações de micro-ondas aprisionadas em plasma a nanobaterias formadas por partículas de aerosol. Uma das instâncias mais fascinantes de pesquisa sobre raio globular ocorreu quando ele foi considerado como um tipo de arma.
Na década de 1960, o governo dos Estados Unidos pesquisou a possibilidade de aproveitar a energia do raio globular para desenvolver uma arma de plasma. No início dos anos 2000, a Agência de Defesa de Mísseis financiou o desenvolvimento de uma arma de raio globular, que teria a capacidade de desativar dispositivos eletrônicos e mísseis. Até no momento em que eu estou gravando esse vídeo, tal arma não existe. O raio globular capturou simultaneamente a imaginação das pessoas e contornou uma explicação científica clara por séculos. Embora não compreendamos, na verdade, não é incomum ver o raio globular. Algumas estatísticas afirmam que sua taxa de ocorrência é a mesma que a de raios regulares. Nesta era de câmeras quase onipresentes, esperamos que haja mais evidências para analisar e debater.